Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui todas as sextas-feiras, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Então nós vamos, também cumprimentando a todos aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. E assim, todos unidos em pensamento, em coração, que nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que cuida desse ambiente com todo carinho, para que possamos, ao regressar em nossos lares, estar levando todas essas energias salutares. E assim nós vamos, na noite de hoje, receber o nosso querido companheiro Álvaro Vargas, E antes, porém, vamos cantar o hino da casa, o Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que a sua doutrina, que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina desça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, dentro do não luz não brilha, dentro do não luz não brilha, não se distingue na terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixemos cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixemos cair em tentação,
Bom, conforme anunciamos, né, nós temos a alegria de receber em nossa casa hoje o Álvaro Vargas, que já esteve à frente na presidência da USE, União das Sociedades Espíritas, e também já esteve aqui, né, como presidente desta casa. Então, nós vamos recebê-lo com muita alegria, e o tema que ele traz na noite de hoje de sua palestra é a parábola do semeador. Seja bem-vindo, meu amigo. É o nosso amigo, no caso, né? Que a paz, a serenidade e a harmonia fiquem conosco nesse breve momento de reflexão de uma das páginas lindas do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, claro, à luz da doutrina espírita, a parábola do semeador, que diz respeito a todos nós. Mas antes eu queria apresentar aqueles que não conhecem ainda, é o terceiro livro que nós estamos lançando. No final da palestra eu vou estar à disposição se alguém quiser adquirir. Apagou aí? Voltou. Se mexer aí vai apagar. Oi? Pode continuar? Está piscando, né? Bom. É o obsessor que está querendo atrapalhar, né? Quando não pega o orador, pega o equipamento. Então, olha aí, ó. Está funcionando até agora, né? Mas já me aconteceu situações de centro espírita faltar energia elétrica. Aí acenderam uma vela e colocaram em cima da mesa para me fazer a palestra, lá em São Pedro. Mas que coisa linda, romântica, né? Vou fazer uma palestra à luz de velas, mas tudo bem, é de ser sociedade. Mas espero que tenha, porque ajuda bastante os slides, né? Que foi preparado para isso. Bom, mas aqui esse livro, e como outros livros espíritas, eles abordam várias questões, e eu tento sempre usar a questão de perguntas e respostas, explorando evidentemente as obras básicas, mas eu tento também usar informações que os historiadores nos trazem, porque tem muitas questões que o Espiritismo não abordou, porque achou que talvez não fosse tão relevante os espíritos, mas a gente pode achar através da ciência. Por exemplo, se alguém for visitar um museu lá no Egito e quiser perguntar sobre Moisés, os estudiosos lá, os arqueólogos, egiptólogos, vão dizer que Moisés nunca existiu, porque eles consideram o ano de 1200 a.C. E realmente Moisés não existiu nessa época. Mas eles têm essa data, então não tem nada. Porque o Êxodo teria algum registro dos hieroglifos e tal, né? Mas a data é 1500 a.C. Por isso que E por que eu digo 1500? Porque a primeira cidade conquistada pelos hebreus foi Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, e os cientistas descobriram que essa cidade de Jericó foi destruída em 1450 a.C. A gente sabe que Moisés ficou 40 anos no deserto. Então, 1500 é a data aproximada. Eu coloco essa data nessa obra, eu puxo essa questão, e também em 1500 a.C. foi quando houve a explosão do vulcão da ilha de Santorini, na Grécia. E esse impacto ambiental que gerou a causa principal daqueles fenômenos no ecossistema lá do Egito, e deu tá como pragas, como se Deus tivesse colocado pragas. Então são assuntos como esse que a gente tenta trazer, tá? E aqui, como surgiram as pragas do Egito, né? Sodoma e Gomorra. Então vários tópicos que eu acho que vale a pena a gente pesquisar e tentar responder da melhor maneira possível. Então eu vou estar aqui disponível, se alguém quiser adquirir esse livro, através de Pix para a livraria Allan Kardec, eu trouxe alguns exemplares, ou pagar em espécie. Os direitos autorais, claro, foram doados para a editora que tem uma casa espírita lá em Matão, uma editora muito boa, o Clarim. Também convido aqueles que queiram assistir um seminário que vamos proferir aqui nessa casa, no mês que vem, em outubro. Antes vai ter o seminário do Francisco. Já passa a propaganda. Cadê o Francisco? Quer falar, Francisco, do seu seminário?
Francisco está ali? Vou falar então. Fala então. Agora que já está tudo certo, né? Mas ele vai Não, vou falar assim. Aproveitando então, sábado que vem, né, Francisco? No próximo sábado, depois o Álvaro é no próximo mês, pela mesma época, final do mês. As faces de Jesus através dos tempos. Então, um estudo muito profundo e muita pesquisa. Nossa, quando o Francisco falou do tanto de obras que ele pesquisou, eu falo, olha que bênção alguém pesquisando e trazendo para nós, né, gente? Nós não teríamos condições. Então, sábado às 14 horas. Sábado que vem. Sábado que vem. Quem se interessar, na saída tem o cartaz, fotografa, porque tem o número lá da Livraria Espírita. E assim vocês dão o nome e o telefone para se inscrever, né? E nós temos uma ideia de quantos teremos aqui para nos organizarmos, tá bom? Então, a parábola do semeador, nós vamos tentar abordar 4 assuntos. Quem é o semeador? O que significa os tipos de solos semeados que é mencionado na parábola? O que representam as sementes e qual o significado da colheita? Então, diz aqui os 3 evangelhos sinóticos, e o Marco Mateus escreve, melhor Jesus entrou num barco e contou essa parábola. Então Jesus ele tinha realizado vários prodígios, lembrando que ele iniciou no ano 30 da era cristã, lá quando ele encontra com João Batista em Betabara, perto do Mar Morto, batizado no Rio Jordão. Em março nós temos então aquele evento lá em Caná, famoso com a transformação de água em vinho. Então, esse ano 31 provavelmente já estava bem ativo, e ele, como um bom professor, ele estava preparando os seus discípulos e os seus seguidores para divulgar a sua boa nova. Ele não podia estar em todos os lugares, tanto que provavelmente no ano 32 ele vai mandar aqueles grupos de pares para visitar várias cidades, vários povoados. Então ele tinha, na preparação dos seus seguidores, que falar sobre como é que seria a receptividade do público. Na sequência ele vai falar sobre prudência. Jesus tem 4 parábolas sobre prudência, a mel suco da noite. Aqui então vai falar para os seus seguidores a receptividade da boa nova. A gente sabe que não foi boa, pelo menos entre os judeus. Depois a coisa pegou, tanto que ele foi preso e foi crucificado. Mas então a gente tem que preparar. Então primeiro, antes de falar de prudência, você vai falar como é que o público vai receber isso. É nisso que consiste essa parábola. Então o local dessa parábola tinha pedras e espinhos. Quem mexe com a agricultura sabe que não pode ter pedra e espinho quando você planta. Mas Jesus usava uma terminologia muito simples para as pessoas entenderem. Ele estava na Galileia. Aliás, na Galileia foi a parte expressiva do seu evangelho. Ele ficou na Galileia o projeto da Galileia foi até setembro do ano 32, quando depois ele vai se mover para a Judéia e vai ficar lá pouco mais de 6 meses até o seu martírio. Mas então, a gente sabe, aquela pessoa ou mexia com a agricultura ou entendia de alguma coisa de agricultura. Por isso que ele usou essa parábola para falar sobre a questão da aceitação da sua boa nova. Então, quando se prepara um solo, você não pode deixar pedras. E o solo é interessante. Se você for num lago, uma lagoinha, você vê que a água é limpinha. Se você entrar nessa lagoa, começar a andar lá dentro, o que é que acontece? O barro sobe. Não é isso? No solo também. Quando você revolve o solo, os galhos sobem. Então você tem que estar sempre limpando o solo para plantar. Então o agricultor não vai plantar em lugar que tem galhos e pedras. Ele vai removendo. Inclusive em algumas regiões a gente vê que tem aqueles muros de pedra. A gente pergunta, nossa, por que fizeram esse muro de pedra aqui? As pedras estavam no solo. O agricultor ia arando, encontrava a pedra, tirava, marcava o terreno, servia para demarcar o limite da sua propriedade e também para o gado não passar de um lado para o outro. Então ele vai removendo tudo e vai limpando o solo de modo que o arado possa correr sem problema.
Se tiver um galho, o arado vai parar, vai atrapalhar o agricultor. Então ele faz a catação, ele faz a limpeza. Então Jesus está falando de pedras e galhos, um pouco relacionado com a receptividade humana à sua boa nova. Então o mestre acompanha a nossa trajetória há milênios, a nossa caminhada. Nós temos aí o Homo sapiens sapiens, que a gente sabe, somos nós, 300 mil anos para cá. Mas Jesus coordenou a criação do planeta Terra. Então todos os mensageiros que vieram até hoje vêm mensageiros dele, que trazem a sua mensagem de acordo com o nível evolutivo de cada época, até culminar com a boa nova, o seu evangelho, na verdade, o seu verdadeiro evangelho, que é o Espiritismo que nós aqui seguimos. Mas na formação dessa sociedade, nós tínhamos aqui o Homo sapiens sapiens, bem atrasado. Jesus trouxe um grupo grande lá de Capela. Houve lá uma transição planetária, 4 grandes grupos, que eram muito inteligentes, mas moralmente atrasados. Mas aqui era moralmente atrasado, porque era primitivo e também ignorante do aspecto científico. Então eles vieram e estimularam um pouco do desenvolvimento nosso que nós temos. Mas esses 4 grandes grupos, embora fossem bem quioados de inteligência e habilidades, tinham suas taras de guerra, eram violentos. E vieram para cá e nós temos até hoje uma situação difícil no mundo. Então, um dos grupos foram os egípcios, esses eram mais avançados e conseguiram retornar ao planeta de origem, lá em Capela. Os indianos também, outro grande grupo, uma parte expressiva voltou, mas grande parte ainda está aqui conosco. Os hebreus e os arianos, que os europeus, esses estão aqui até hoje. Talvez aqui nesse grupo tenha um de nós que está aqui desde aquela época aqui, andando ainda, para tentar ver se volta para o planeta de origem. E todo esse conhecimento, realmente você vê, por exemplo, a escrita com os sumérios, depois com os egípcios, ajudou bastante a nossa sociedade. Então trouxe um desenvolvimento, facilitou bastante as inversões. Hoje você faz a arqueologia, descobre inclusive que tem pirâmides de 30 mil anos atrás, outras civilizações. A gente sabe que teve outras civilizações também, que depois teve na linha de transformação e destruição, foram eliminadas. Mas então, essa predominância da natureza animal em detrimento espiritual é uma característica do ser humano hoje, guerras em cima de guerras. Diz Amélia Franco, espírito, através da obra de Divaldo Franco, Quando Voltar a Primavera, que no período de 3.500 anos da história humana, 300 anos sem guerra. Ou seja, 10% do tempo sem guerra aqui no mundo, na história da civilização. Então essa belicosidade ainda é o que? É uma falta de amor. O homem desenvolve muito o seu sentido, a sua inteligência, mas o coração continua ainda muito atrasado. Como é que então está a nossa sociedade? A população humana aqui na Terra, 8 bilhões e 300 milhões de encarnados, por um grupo de desencarnados de 22 bilhões, no mesmo nível intelecto-moral. E o Frederico Figner, com o pseudônimo de irmão Jacó, na obra Voltei, ele caracteriza, estratifica a humanidade, né, para a gente entender, porque Jesus está falando justamente como é que as pessoas vão entender sua boa nova, falando com os discípulos lá atrás, há 2000 anos, mas se reflete até hoje também. Então, se tem um grupo hoje na Terra, 1/3 da humanidade está transitando da irracionalidade para a inteligência, 1/3 da inteligência para a razão, e o terceiro grupo, da razão para a humanidade, onde nós nos encontramos. É o fato da gente já ter os sentimentos mais apurados, por isso estamos aqui reunidos essa noite. Quando Jesus diz, então, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a gente começa a entender que nesse grupo aqui, realmente mais eletivo é esse grupo terceiro. Porque além de ter desenvolvido uma certa inteligência, também está com sentimentos, quer ser uma pessoa melhor, mais humanitário. O problema do comportamento dos homens é que, fora o espiritismo, as religiões dogmáticas ainda não conseguem orientar melhor a sociedade. O aspecto moral da doutrina de Jesus está intacta, a caridade, o amor, mas se você quiser raciocinar, entender o que está acontecendo, não tem resposta a essas religiões dogmáticas. É aquela fé cega. O espiritismo consegue trazer esse conhecimento.
Agora, uma vez que a gente tem esse conhecimento, é saber vivenciar os ensinamentos de Jesus com intensidade. Aqui é uma coisa interessante desse estudo da noite, é essa ausência de autocrítica do homem, porque nós temos hábitos arraigados que nós cultivamos já há séculos e séculos. É difícil mudar, porque a gente tem a maneira de agir. Instintivamente a gente toma uma série de decisões sem pensar. A gente vai esse caminho, aquilo, e não pensa muito, e nós estamos repetindo as mesmas coisas há séculos. Diz Eusébio, no livro Mundo Maior, que na verdade, nós, em termos de religiosidade, nós estamos andando em círculos há milênios, não é séculos. Então nós precisamos muito dessa autocrítica para fazer a reforma moral. Se eu não me criticar, uma análise crítica construtiva, como é que eu vou mudar meu comportamento? Aí tem uma história bonitinha, é uma história da sabedoria sufi do Islã, que conta que um rei, ele queria testar como é que estava o seu povo. Aí ele falou assim, como é que o povo reage? Esse povo meu tem autocrítica, ele está fazendo a sua reforma moral? Ele é muçulmano, é religioso, dedicado. E aí então ele coloca uma pedra grande, uma estrada importante, uma pedra bem no meio uma curva. O que acontece? Aí ficou lá observando, mandou os soldados colocar e ficou observando. Aí passou de manhã cedo um grupo de militares, viram aquela pedra e já começaram a criticar o rei. Esse rei é incompetente. Daqui a pouco passa um grupo de comerciantes também criticando o rei. Aí vem uma carruagem correndo, quase que bate na pedra, desvia e já vai dizer que o rei é incompetente. Então todo mundo durante o dia passava ali e criticava o rei. O rei já estava ficando desanimado. Aí ia mandar retirar a pedra, quando viu uma camponesa andando, com uma enxadinha nas costas, via aquela pedra, para com essa cabeça, arruma um galho forte e empurra a pedra com muita dificuldade para o lado. Essa pedra não pode ficar aqui, vai dar um acidente. E tira a pedra, coloca no lugar mais seguro. Quando ela faz isso, ela revolve a terra e ela vai ver, tem uma caixa de metal. Quando ela abre, aqui a pedra no caminho, quando ela abre, muito rápido, tem uma caixa cheia de moedas de ouro e um bilhetinho do rei. Esse é um presente para quem removeu a pedra. Enquanto alguns reclamam, nada fazem, merece prêmio aquele que se preocupa em evitar desastres sem se queixar ou irritar-se. Gente, nós vivemos num mundo muito difícil, cheio de desafios. Recebemos muita informação, mas o quanto dessa informação nós estamos processando de forma construtiva. Porque desde o dia que eu levanto, eu posso levantar com um sorriso ou com a cara mal-humorada, reclamar de alguém, reclamar das dificuldades. Mas o que eu estou fazendo para mudar, de alguma forma, o mundo, ou a sociedade, ou eu mesmo? Então, a parábola do semeador, eu mencionei, está nos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus. E, basicamente, ela diz o seguinte: o semeador sai para semear e uma parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram essas sementes. Então Jesus explica: as sementes ao longo do caminho representam aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e não dão atenção. Qual o grupo que você acha que está isso aqui? Aquele primeiro grupo que eu mencionei, que ainda não tem sentimentos, o coração ainda está muito atrasado. Então prende seus fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram dele. Então a pessoa quer saber um fenômeno material, é imediatista. Então almas atrasadas no aspecto moral e intelectual reencarnam de forma compulsória essa opção de discutir um planejamento mais detalhado. Como é que você vai fazer um projeto com um espírito desse lá no mundo espiritual? O José ou a Maria? Ele vai chegar aqui e não vai seguir nada. Então ele vai, o que aconteceu? Ele tenta levar uma vida melhor, encarnação após encarnação, vai gradativamente evoluindo, é o máximo que você pode esperar dessas almas. Então você vê na vida de relação, você vai encontrar esses espíritos no seu caminho, a relação interpessoal, e às vezes vai com pessoas difíceis, você fala, a pessoa não entende e interpreta de outra maneira. Então nós temos que compreender qual o nível evolutivo que está aquela alma.
até por caridade. Porque se eu quiser desmerecer essa pessoa, eu estou sendo descaridoso. Ela não está no nível mental, intelectual, de sentimentos que nós conseguimos atingir através de várias encarnações. Então, diz ainda Jesus, outras sementes caíram em lugares pedregosos. Evidentemente que isso aqui é uma parábola, tá? Jesus está contando uma história para mostrar a alma humana. O agricultor não vai jogar semente em cima de pedra, né, gente? Então, é uma fábula. As sementes brotaram, mas havia pouca terra, e as suas raízes não resistiram ao calor e morreram. Claro que elas iam morrer, não ia aguentar, não tinha terra para a raiz penetrar. São os que escutam os ensinamentos espirituais com entusiasmo, mas que não os assimilam com a profundidade da alma. Então já desenvolveu bem a inteligência, consegue compreender, mas não tem tanto interesse. Preocupa-se com o brilho das comunicações espirituais, mas conservam-se indiferentes. Acha bonito, tudo, bacana, a palestra, gostei muito, mas não muda absolutamente nada. Aquilo não toca o coração. Então, almas intelectualizadas e moralmente atrasadas, muitos usaram a inteligência para fazer o mal, fracassando fragorosamente em várias situações. Olha, gente, eu mencionei. Nós temos que procurar nas nossas reencarnações desenvolver o quê? Principalmente os sentimentos. Porque a pessoa que não tem muita inteligência, mas tem muito amor, ela não vai prejudicar ninguém. Mas o homem muito inteligente, frio, insensível, é um perigo. Olha que as guerras, as bombas, quem faz essas armas atômicas, quem faz essas armas poderosíssimas, tem que ser pessoas muito inteligentes. Fico impressionado com a precisão desses mísseis que vão 1000 quilômetros atingir o alvo. Como que acontece um negócio desse? Tem que ser uma inteligência fabulosa. Mas olha a maldade. Vai jogar uma bomba que vai matar milhares de pessoas, quer dizer, não tem sentimentos. Então é esse grupo que Jesus está se referindo. E claro, vão reencarnar e vão estar, a lei de causa e efeito vai refletir na alma, porque o que nós fazemos, nós recebemos em troca de nós mesmos. Deus não pune, mas Deus reeduca. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A outra parte caiu entre os espinheiros. Aqui, claro, jogou a sementinha em cima dos espinheiros. Não vai dar certo essa semente germinar, né, gente? Os espinheiros cresceram e as sementes foram sufocadas. As ilusões materiais e sociais abafam e sufocam os ensinamentos espirituais recebidos. E conhecem e admiram as recomendações espirituais para serem aplicadas nos outros e não em si próprio. A gente conhece muita gente assim, né? Que palestra linda! O José precisava ouvir essa palestra ali. Uma Mariazinha. Não é ele não, é o outro. Então, almas intelectualizadas, mas ainda fracas no aspecto moral. Então, já evoluíram em relação a esse outro grupo, que é muito mau. Esse grupo não é tão mau, mas ainda quer aproveitar a inteligência, fascinado pelas ilusões do mundo. É inteligente, consegue galgar cargos elevados pela sua inteligência, mas usa só para usufruir as questões materiais sem grandes conquistas espirituais. Mas a parte caiu em terra boa, evidentemente, germinaram, cresceram e deram frutos em abundância. São aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e se esforçam para praticá-los, fazendo dar frutos de progresso espiritual. Aí você vai ver, a gente conhece as pessoas que têm sentimentos, são solidárias e vão atuar na caridade em vários seus aspectos. Claro que a caridade não é só dar comida para alguém, né? É o amor, a paciência, quando você coloca as pessoas, a tolerância, o perdão, tudo isso é caridade também. Então esse grupo é um grupo que já minoritário, né? Aqui na Terra a Terra ainda é um planeta de provas e expiação, onde predomina a maldade. Esse grupo minoritário, mas faz a diferença. Uma pessoa bem intencionada faz a diferença. Emmanuel diz que ninguém aqui na Terra julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então a conquista espiritual não é coisa assim tão fácil. Eu mencionei acerca dos nossos hábitos já bem arraigados. Então por isso que
No Espiritismo a gente explica, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz na sua transformação moral. Não é pelo conhecimento que possui, mas pelos esforços que faz pela sua transformação moral. Está usando para mudar o seu comportamento, porque é muito difícil, tem que ter muita disciplina. Então ninguém nasce para fazer o mal ou cometer deslizes morais. Temos a opção por meio de livre-arbítrio de evitar esses equívocos. Se prestar mais atenção às experiências inerentes ao processo evolutivo, com certeza teremos mais oportunidade de sempre fazer a opção correta. Então, na visão espírita, gente, a gente usa muito a expressão karma. Mas karma é uma palavra de origem da Índia. Mas karma para o espírita, a gente vem do karma para o hinduísta, é diferente do budista. Para ele, se a pessoa está caída, é o karma dela. Para nós, não. Ela está caída, sofrendo, é o karma dela, mas meu karma que eu encontrei é ajudar a resolver o problema dela. É a caridade. Então, o espiritismo, das filosofias de cunho religioso que existem, é o mais avançado. Então, a gente fala karma, mas a nossa visão de karma é diferente, é diferenciada. A gente segue influenciado por Jesus. A necessidade de exercer a caridade ao próximo. Tanto que ele fala a parábola do bom samaritano. Está mal a escuridão, mas se alguém acender um fósforo, já dá claridade. Eu mencionei que uma pessoa pode fazer diferença, uma pessoa bem intencionada. Aqui tem uma historinha muito bonita. Eu gosto muito desse personagem, desse profeta, perdão, não personagem. O Jonas. Jonas é uma figura. Ele recebeu a missão de Jesus para ir para Nínive, uma cidade na Síria que tinha 120 mil habitantes, no ano 800 a.C. Recebeu a missão dos guias espirituais. Você vai para Nínive e vai lá e diz para as pessoas mudarem o seu procedimento, porque senão a cidade vai ser destruída. Mas a Síria era um inimigo cruel, violento de Israel. O Jonas ficou com medo. Falei, eu ir lá em Nínive nunca. Ele fugiu e pegou um barco. E no meio da viagem, uma tempestade terrível abalou o barco. Aí ele se virou para os marinheiros e falou, olha, ele é muito simplório, né? Meu Deus deve estar zangado comigo, porque ele mandou para um lugar, eu estou indo para o outro, por isso que deu essa tempestade. O que você acha que os marinheiros fizeram? Vai se resolver com o seu Deus. Jogaram ele para fora do barco. Ele caiu dentro da água, no mar. Podia ter morrido afogado, está em alto mar. Aí se você pegar a Bíblia, vai dizer que uma baleia engoliu ele e cuspiu na praia. Mas claro que não foi isso, né? Com toda certeza o redemoinho o levou para a praia, aí ele se arrependeu, que não tem jeito. Aí ele foi para Nínive. Ele foi e durante 40 dias ele pregou. E o povo se converteu até o rei. E a cidade foi poupada. Uma pessoa salvou a destruição da cidade de 120 mil habitantes. Então, na nossa caminhada, na vida, às vezes uma palavra que a gente fala para um indivíduo, uma pessoa que nos procura, podemos estar mudando a vida dessa pessoa. Uma oração que a gente possa fazer, a gente pode estar mudando a vida dessa pessoa. Então não vamos menosprezar nossa capacidade de influenciar a sociedade, ou a família, ou os amigos que nós encontramos. Todos reencarnam com uma missão. Quando eu falo missão, não estou sentindo missionário como o Divaldo ou o Chico, gente. Nós somos pequenos, mas temos um projetinho que foi estabelecido no mundo espiritual, né? O missionário. Que tipo de semente nós estamos plantando? Boa semente ou espinhos? Como é que está o nosso dia a dia, nosso relacionamento com as pessoas? Porque o cristão verdadeiro espírita não é espírita só dentro da casa espírita. Ele é 24 horas espírita. É no trânsito, é na fila de banco, na de pagar uma coisa, caminhando, é espírita sempre. E nós somos observados. Então as pessoas vão acreditar muito mais na gente, evidentemente, pelas nossas atitudes, não pelas nossas palavras. Como é que nós nos comportamos na sociedade? Aquilo que nós pregamos, dizemos, que acreditamos como espíritas, nós realmente exemplificamos com as nossas ações. Isso são as sementes que nós plantamos. Então, claro que o Divaldo Franco ou Martin Luther King foram grandes semeadores do bem, mas são almas preparadas, almas de escola, e várias encarnações se prepararam para essa tarefa. Mas a dona de casa que vai orientar sua filhinha com pão, ela está semeando bem, orientando essa criancinha.
O papai que está ajudando o Juquinha aqui a fazer o dever de casa também é um semeador, semeando a educação, a orientação do filho. A professora também que está orientando os alunos também está semeando, ou seja, todos nós estamos semeando na nossa atividade diária, constantemente. Infelizmente, muitos insistem na má semeadura. Mas aí é aquele grupo que não está naquela outra parte, que já desenvolveu o aspecto moral dos sentimentos também, né? Então, dirigindo com o celular na mão, péssimo hábito que dá até acidente. Pai e mãe fumando e bebendo com os filhos em casa, terrível isso aí, né? Péssimo exemplo. Esse funcionário relapso, em vez de trabalhar, está dormindo. E é claro, infelizmente, um problema sério aqui no Brasil, que é a desonestidade e a corrupção, que nós temos que trabalhar para superar esse estigma, né, que afeta a sociedade brasileira. Mas diz então o apóstolo Paulo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei de causa e efeito. Então as pessoas podem estar semeando a mal semente, não nos compete julgar ninguém. Se o mendigo nos procura com um bafo de cachaça, um bafo de álcool e pede dinheiro, muitas vezes a pessoa que tem uma propensão para dar esmola, e daria, mas quando ele vê aquele indivíduo mal vestido com bafo de álcool, não vou dar dinheiro para esse sujeito. Ele vai pegar esses 10 reais e vai beber mais ainda, vou fazer um bem para ele. Não vou dar os reais. Está errado. Não podemos julgar ninguém. Se eu tenho um hábito de dar 10, por que eu não vou dar o dinheiro? Se ele vai usar, não me interessa isso aí. Nós não podemos colocar no patamar de julgar as pessoas. Está errado. O verdadeiro cristão, ele vai ajudar sempre sem questionar nada de ninguém. O que a pessoa vai fazer é o livre-arbítrio dela, é respeitar o livre-arbítrio. Mas quando a nossa semeadora é boa, mas nem sempre o resultado acontece conforme as nossas expectativas, não é verdade? Os filhos problemas às vezes. O pai maravilhoso, a mãe maravilhosa e o filho aquela erva daninha que não dá certo, difícil pra caramba. Uma alma que está... Nada acontece por acaso, que está ali. Às vezes um relacionamento acontece, sabe, a situação difícil para a mulher ou para o homem, difícil. Quantos casos a gente lida que acontece isso? Às vezes na relação comercial, a traição. Ou seja, essas coisas podem acontecer. O apóstolo Paulo, ele colocou uma lente muito grande nisso aí. Porque Jesus falou bastante coisa, mas não podia explorar tanto. Paulo, ele era um grande conhecedor da lei, que era o Pentateuco judaico. Por isso Jesus o escolheu, além de ser romano. Então ele conseguiu, foi o maior divulgador do cristianismo primitivo, no século I. Então ele diz o seguinte: lá em Coríntios, estava havendo uma briga lá dentro, divisão dentro da comunidade cristã de Coríntios. Mas Paulo diz o seguinte: eu plantei, que tinha um grupo de Paulo e um grupo de Apolo, 2 missionários. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Olha que importante, é Deus. A gente vai colocar a boa semente, entrega para Deus. O resultado pertence a Deus. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, o simples grão. Então nós temos que aprender a ter humildade e resignação, fazer o que é possível. E se o resultado não foi exatamente o que nós gostaríamos, eu cumpri a minha tarefa. Eu fiz o que era possível. Porque o tempo vai resolver. O tempo vai resolver. Na agricultura tem um processo que se chama escarificação. A semente é muito dura para germinar. Então você pode meter uma lixa nela para facilitar a germinação ou jogar ácido sulfúrico. Tem pessoas que vão ter reencarnações desse jeito, vai ter que ser escarificada, casca grossa. Ela vai passar por certas experiências para tirar essa casca grossa e o coração se abrir um pouco mais. A pessoa mudar. E gente, as pessoas mudam. Às vezes mudam na encarnação ou às vezes em várias reencarnações. Mas todos nós, se tem um fatalismo no espiritismo, pode anotar, um fatalismo. Todos nós seremos espíritos puros um dia, sem exceção. 1 bilhão de anos, o espírito é imortal. Todos nós seremos espíritos. Podemos até retardar, podemos nos endividar, mas todos nós seremos anjos de luz algum dia.
Jesus curou 10 leprosos. O que aconteceu desses 10 leprosos? Vou contar só um caso. Aqui está citado por Joana de Anjos. Curou 10. 9 sumiram. Um voltou para agradecer. Todos eles foram para voltar para os mesmos vícios. Nenhum deles seguiu Jesus. E lepra era uma coisa terrível. A pessoa era arriscada do livro dos vivos, lá no grande templo judaico. Era banida da sociedade. Ficava no vale dos leprosos. Ou seja, esse despertar da alma leva tempo. Há quantos séculos Jesus espera a nossa transformação? O conhecimento que nós já detemos, particularmente no Espiritismo, nós não poderíamos ser muito melhores do que já somos? Então nós temos que aprender a fazer uma análise crítica. Isso aí. Eliminar a vaidade, o orgulho, a arrogância, a autocrítica e passar realmente a semear boa semente. Disse Salomão em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós temos tempo, nós somos espíritos imortais. Mas quanto mais rápido eu conseguir melhorar, eu me liberto do ciclo doloroso das provas e expiações. Por que eu tenho que vivenciar a experiência como um ácido sulfúrico ou a lixa difícil, uma encarnação difícil? Para que isso? Porque eu não procuro um caminho mais fácil, menos estressante. Basta seguir as leis de Deus. No livro Missionários da Luz, André Luiz visita um núcleo localizado no umbral, chamado Campo de Paz, onde recebe vários espíritos necessitados. Ele vai visitar a enfermaria com mais de 200 pacientes, como fosse múmia, petrificados em pensamentos negativos, e aí ele o pessoal vai dar um tratamento de orações e energias positivas para as pessoas. Diz então o mentor que está lá com o André Luiz, que temos que considerar a eficiência do semeador, porque nós somos semeadores. Mas se existe alguém na face da terra que consegue fazer aquelas curas que Jesus fez, por que não? Pela capacidade que Jesus tinha de usar as energias no benefício de alguém. O centro espírita dá o passe, mas claro que não dá para comparar a energia do passista aqui no centro espírita com a energia de Jesus. Ou seja, existe um gradiente da capacidade da pessoa poder também ajudar. Então, esse grupo orava, mas André Luiz notou que esmalha, a energia que ela emitia, ela sobrepujava todos que estavam em volta. Pelo amor, pela dedicação, pela afinidade com os planos mais elevados. Se nós queremos ajudar, nós temos que nos preparar. Se nós queremos plantar uma boa semente, nós temos que evoluir moralmente, espiritualmente. Então, cada um só pode auxiliar os semelhantes com as qualidades que conquistou. Eu estou há mais de 40 anos na doutrina espírita. Já conversei com muitas pessoas desesperadas. Alguns casos realmente foram muito bem, outros foram a tragédia. A pessoa tomou um rumo totalmente diferente. Então nós temos que ter humildade. Você dá a semente que você pode dar. Se eu fosse mais evoluído, com toda certeza a semente seria melhor. Então nós temos que ter um pouco de humildade, resignação, compreender as nossas limitações da semeadura que nós fazemos. Diz Emmanuel: na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais que respiram as almas e se lhe assemelham. Ou seja, nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual. Se eu tenho bons pensamentos, boas ações, eu vou estar vivenciando esse ambiente elevado e eu posso realmente ser mais útil à sociedade. Então, além das palavras e ações, os nossos pensamentos têm efeito. Como é que está a minha forma de pensar? Por isso, tem um livro que eu vou apresentar no final, se alguém quiser adquirir, vai ajudar muitos pensamentos também. Fazer um pouco de marketing aqui. Então, quando a pessoa entra num centro espírita, o devido respeito aos núcleos de oração, atendimento aos necessitados. A casa está sendo preparada. Os mentores espirituais estão preparando esse ambiente, iluminando, vibrando positivamente. E às vezes as pessoas estão com conversas frívolas e já atraindo inclusive os irmãozinhos necessitados. Então nós temos que medir nossas palavras. Entrar no ambiente de centro espírita de forma muito respeitosa e bons pensamentos. E quando ele está assistindo a palestra, aqui está o orador falando sobre a caridade, mas isso aqui está pensando no jogo de futebol,
essa senhora está pensando nos filhos, esse está dormindo, esse está pensando no churrasco do sábado, essa aqui bonitinha está pensando no namorado que ela encontrou, esse aqui está pensando nos negócios, essa aqui está pensando, prestando atenção na parábola do semeador. Aí, muitos chamados, mas poucos os escolhidos, porque nem sempre nós damos a devida atenção às oportunidades que o mundo espiritual nos oferece. Nós recebemos inúmeros ensinamentos de pessoas que nos procuram, das informações que chegam, mas estamos sendo eletivos para receber e captar essas mensagens. Por isso que Jesus falou para os fariseus: vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. Então, tem indivíduos, e como os fariseus, que as boas sementes vão cair, mas são como a área de espinhos, vai abafar, ou como os pássaros que levam as sementes, ou não tem raízes, não tem capacidade de assimilar, porque não tem raízes para receber essas mensagens. Resumo dessa parábola então: o semeador é aquele que divulga a boa nova. Os diferentes solos representam a diversidade humana. As sementes são os ensinamentos de Jesus, e a colheita farta é a resposta daqueles que vivem a boa nova. Que tipo de semente nós estamos plantando? Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. Que possamos semear a boa semente. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o nosso dirigente da noite.